A graça e a paz do Senhor Jesus. Agora sim. Uma boa noite a todos. Meus amados, sabemos que de acordo com a pessoa com que nós iremos nos encontrar, dispensamos uma certa preocupação com as nossas vestimentas, com a forma como nós vamos falar, com a nossa postura diante da pessoa que nós consideramos importante ou menos importante. E cada um de nós, quando vamos nos deparar com essa pessoa que a consideramos importante, nós nos vemos de determinada forma. Ou nós nos vemos em condições de ter o contato com aquela pessoa relevante aos nossos olhos, ou nós nos consideramos indignas de olhar para aquela pessoa, quer seja pela cultura, pelo seu status social, ou quaisquer outras características que nós assim julgamos, e nós nos vemos indignos. Ou nós vemos em condição, ou sem falta de condição de chegar até aquela pessoa. De acordo com essa perspectiva que nós nos vemos diante desse contato, nós iremos também nos conduzir assim no diálogo. A forma como nós iremos nos comunicar com determinada pessoa que a consideramos importante, vai refletir o nosso estado interior, como nós nos enxergamos diante da relevância de determinada pessoa. Nós servimos a um Deus que Ele é vivo, amém? Que é soberano sobre todas as coisas. A forma como nós nos vemos diante de um Deus que é vivo e que é uma pessoa, vai demonstrar como o nosso coração vai se dispor diante da sua grandeza, da sua soberania, da sua bondade em todos os aspectos. Nós nos vemos de forma digna diante do Senhor, nós nos vemos de forma indigna, nós nos achegamos a Ele com confiança em nós mesmos, ou chegamos a Ele olhando para nós e vemos faltas, limites e limitações, melhor dizendo, em cada um de nós. Como nós nos posturamos diante do grande eu sou? Qual é a nossa conduta? Qual é a nossa predisposição ao comungarmos com o Senhor, ao adentrarmos diante da sua presença em uma reunião de adoração a Ele, como esta noite, como está disposto o nosso coração diante do nosso Pai. Nesta noite nós vamos refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Estamos dando sequência a reflexões sobre parábolas dos evangelhos. Sabemos muito bem que as parábolas eram histórias do cotidiano, do dia a dia dos judeus, do qual o Senhor Jesus trazia como um ensinamento através dessas histórias. Os acontecimentos daquela época, daquele povo, o Senhor Jesus utilizava para trazer um ensinamento, sobretudo aos seus discípulos. Então, Jesus não se utilizava de alegoria, ele se utilizava de circunstâncias do dia a dia para trazer o ensinamento. E nesta noite nós então iremos meditar a respeito desta breve parábola. Em reverência à palavra de Deus, se vocês puderem se colocar em pé. Diz assim, a partir do versículo 9, Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava consigo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar,
será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é alimento, que gera fé em nossos corações. Nos ajuda a entendermos, a sermos iluminados pelo teu Santo Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, antes de adentrarmos sobre o aspecto e as características dessas duas personagens citadas nesta parábola, eu gostaria de trazer a nossa atenção inicialmente para o Deus a qual nós servimos. Porque naturalmente nós temos uma inclinação, quando nós estamos diante de determinadas pessoas, de nos compararmos. E olhamos para pessoas que estão ao nosso lado e olhamos para a nossa vida, se nós estamos em uma condição melhor ou pior do que elas. Olhamos muitas vezes para os que estão ainda distantes do caminho do Senhor e olhamos para nós e observamos que nós não somos tão falhos, tão pecadores como eles que estão desgarrados dos caminhos do Senhor. Olhamos para dentro do rebanho do Senhor e conseguimos enxergar algumas pessoas que são mais diligentes na obra do Senhor Jesus. E a vemos e a temos por pessoas santas e piedosas demais. Mas inicialmente na reflexão desta noite eu quero que nós elevemos o nosso patamar e o nosso objetivo e o nosso referencial para o nosso Deus. É a Ele que nós precisamos olhar e é perante esse Deus glorioso e poderoso que nós precisamos então nos comparar. Quem nós somos diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão justo e tão santo? Qual é a nossa condição diante dele? Não é olhar para o irmão ou a irmã que tem determinada característica, ou dom, talento dado por Deus, que é usado pelo Senhor, não é em comparação uns para com os outros, e não tão somente queremos nos comparar a Deus, mas olhar a grandeza do Deus ao qual nós servimos e a pequenez que cada um de nós temos. Olhar para o Senhor e dizer, meu Deus, que Deus bondoso, que Deus maravilhoso, e olharmos para nós, e apesar de todo o empenho e vermos quão distantes nós estamos da grandeza da sua majestade. Quem somos nós? Quem é o homem para poder advogar o seu respeito e afirmar algo que pode, que é, que faz, quando na verdade todos nós dependemos dele. Todos nós estamos carecendo da sua graça, do seu amor, do seu socorro em todo o tempo. E para compreendermos a respeito do Deus triuno, é inevitável, é fundamental nós aceitarmos um aspecto básico da sua natureza. O Deus a qual você e eu servimos é um Deus santo. Você pode repetir comigo? O Deus a qual nós servimos é um Deus santo. Santo é a característica principal do nosso Senhor, do qual Ele é distinto. Distinto de todas as demais coisas e de toda a sua criação. Ele é separado, completamente distinto de tudo aquilo que Ele fez. Ele não se iguala, Ele não se rebaixa, nele não existe falta de absolutamente nada, porque Ele é completo em si mesmo. Nós servimos então a um Deus santo. Ele é santo em todos os seus aspectos. Deus, Ele é separado e distinto em seu poder. A palavra de Deus vai afirmar em Salmos 89, 8 e 9. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu a amainas. O Deus soberano, que é santo e que tem o poder nas suas mãos, é o Deus a qual nós servimos. É o Deus também que é separado e distinto em sua moralidade. A palavra de Deus ainda vai afirmar: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. A moralidade de Deus não se compara à moralidade dos homens. Deus é assim, portanto, distinto.
Os atributos, então, de Deus, eles são manifestos por causa da sua santidade, do seu caráter santo, incomparável, distinto de toda a sua criação. A santidade de Deus, por exemplo, é demonstrada no seu amor para com os seus, pelo fato de torná-los justos diante dele. Nós não temos justiça em nós mesmos. Se não fosse a justificação de Deus em cada um de nós, nós não teríamos como nos relacionar com Ele. Deus, então, demonstra a sua santidade e expressa através do seu amor. Não é porque Deus é amor e Ele te justifica, porque Ele é santo e Ele não pode se relacionar com um pecador. Ele te justifica demonstrando o amor na cruz do Calvário. Portanto, a santidade de Deus é a característica mais excelente. É a característica, é o atributo de Deus do qual nós precisamos observar e ver que Ele é completamente diferente de cada um de nós. Ele não tem falta de nada, Ele não precisa de nós, Ele ao mesmo tempo está se assenhorando, é Senhor e soberano sobre todas as coisas, mas graciosamente Ele nos chama para fazermos partes do seu corpo, do corpo de Cristo, para desempenharmos uma função, uma atividade para a edificação do povo de Deus. Sobre nós também é confiada a mensagem da reconciliação. Por quê? Porque somos bons, porque merecemos? Não, porque Ele, na sua infinita misericórdia, nos chamou para essa função. Ele nos chamou para vivermos diante dele, obedecendo a sua voz e a sua orientação. Considerar, então, a santidade de Deus é considerar que é através deste atributo que todos os demais vêm a acontecer. Em muitos púlpitos e em muitos lugares se prega um Deus que é apenas amor, como se a santidade fosse um resultado do seu amor. Mas pelo contrário, porque Ele é santo, Ele nos ama. Porque Ele é santo, Ele não pode coadunar, não pode se relacionar com um pecador. Ele envia o seu Filho para demonstrar o seu amor. A santidade de Deus faz isso por cada um de nós. E quando nós nos conduzimos em oração, quando nós nos apresentamos diante de Deus, deva existir em cada um de nós essa reverência, um temor, não medo, mas uma reverente adoração diante dele. Não nos achegamos de qualquer forma, ou não poderíamos nos achegar, porque Ele não é o teu próximo, Ele está acima nos céus e nós estamos aqui na terra. O Senhor, Ele é Deus e Ele é santo, santo, santo. Nós não podemos nos achegar diante dele, então, com palavras frívolas, para se vangloriar, conforme afirma 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Nós devemos chegar diante de Deus com sinceridade de coração, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele tudo pode fazer em nós e através de nós. As Escrituras ainda vão afirmar no Salmo 9, versículo 19 e 20, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Quem somos nós? Mortais. Pó. Do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. Nós somos limitados em tudo o que nós fazemos. Nós somos pessoas que carecemos da sua graça. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem ele é enganoso e continuamente corrupto, desesperadamente corrupto. Isso implica dizer, meus amados irmãos, que geralmente nós somos inclinados a olhar para nós mesmos e nos vermos de modo diferente do qual nós somos. O Senhor, Ele nos chama para uma vida de santidade. Ele é santo, sede santo, porque eu também sou santo. Quando Moisés se aproxima no Monte Horebe,
Deus vai falar para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Porque a presença de Deus estava ali sendo manifesta. Quando Isaías vê o esplendor da glória de Deus, ele cai como morto. É necessário uma purificação com a brasa que é tirada com a tenaz do altar e purificar a sua boca. Quando João, o apóstolo João, ele vê ao Senhor, ele também cai como morto. Daniel, quando ele vê o Senhor, ele também cai como morto por causa do seu esplendor, da sua glória, da sua majestade. Quando nós nos achegamos diante do Senhor, em nós deve haver tremor e temor, porque Ele é santo. Ele é santo. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós não podemos chegar apresentando as nossas obras, aquilo que nós fazemos, porque isso é nada diante dele. Quando nós olhamos para nós e começamos a querer trazer louvores para nós mesmos, nós estamos querendo tirar a glória que é devida somente a ele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A ele, pois, todo louvor, toda a glória, toda a honra e toda a majestade. Quando nós estamos em um culto como este, em uma reunião como esta, como é a nossa disposição, a nossa pré-disposição para adorá-lo? Aqui existiam 2 homens. Agora sim nós iremos adentrar em algumas características desses homens. 2 homens que foram à casa do Senhor. 2 homens que tinham uma necessidade. 2 homens que por algum motivo cruzaram os seus caminhos e tinham predisposições diferentes para estar naquele local. Como nós chegamos até aqui nesta noite? Qual foi o anseio do nosso coração? Como foi o quebrantamento do nosso espírito diante do Senhor santo, soberano, distinto de toda a sua criação? Como já ministrado durante os louvores, nós chegamos com reverência, nós chegamos com submissão, com a nossa alma quebrantada diante dele. Meus amados, o primeiro homem que se revela no texto sagrado a elucidar é o fariseu. Os fariseus, eles eram homens que tinham zelo e cuidado pela lei do Senhor, mas também pela tradição dos anciãos. Eles eram homens que eram devotos da Torá, e eles surgiram 2 séculos antes de Cristo. Aqueles homens, eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles eram observantes da sua lei. Eles procuravam colocar em prática aquilo que eles estudavam e aquilo que eles preservavam. Com a destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, esse grupo dos fariseus tomou uma conotação de maior relevância. Eles começaram a ter maior relevância dentro dos grupos dos judeus. E fariseu significa também separado. Eles reconhecidamente, eles exibiam uma atitude de confiança própria. Eles olhavam para si porque eles faziam algo, porque eles conheciam a lei de Deus, eles se valiam disso para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui diante de ti e eu agradeço por quem eu sou. Eu agradeço pelas obras das minhas mãos. Eu me achego diante de ti e eu quero dizer aquilo que eu estou fazendo. O fariseu chega diante do Senhor e ele está aqui agora fazendo uma oração, se apresentando diante de Deus. Ele não está querendo trazer a glória de Deus para a sua vida, para o seu coração. Ele não está querendo demonstrar gratidão pelos feitos do Senhor na sua vida, mas ele está querendo apresentar o seu currículo. Quantos momentos de oração ele tinha diante do Senhor? Quanto tempo ele havia dedicado na leitura da palavra? Quantas vezes ele havia ido até o templo, talvez praticado caridade? Ele estava querendo apresentar as suas obras. Fariseu. Uma pessoa que era conhecedora da lei de Deus. Muitas pessoas estão no meio do povo de Deus ainda hoje,
e elas estão ainda apegadas àquilo que elas fazem. Perceba que não é incomum nós ouvirmos que as pessoas têm crédito diante de Deus. As pessoas têm algum tipo de reserva diante de Deus. O máximo que nós podemos ter é relacionamento com Deus, mais profundo ou menos profundo. Mas nós não temos crédito diante de Deus. Diante da cruz de Cristo, nenhum de nós somos dignos de estarmos diante da presença dele. Nenhum de nós merecemos nos achegar diante de Deus e não sermos consumidos. O que é que aplaca a ira de Deus contra as nossas vidas? O sangue precioso do Senhor Jesus, que nos livra da ira divina. Apenas Ele, o nosso verdadeiro representante. Se nós nos achegamos diante do Senhor, cometendo o erro de apresentarmos aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, o resultado será o que nós veremos posteriormente. Então aqui está esse homem. Não é a classe dos fariseus na sua totalidade. Não são todos os homens que procediam dessa forma, porque Nicodemos e José de Arimateia também eram fariseus, e eles eram homens tementes ao Senhor. Agiam de forma diferente. Mas nós observamos que, de forma frequente, os fariseus tinham esse hábito de apresentar aquilo que eles faziam. De olhar para as suas vidas e realmente querer se valer mais do que o outro. Esse fariseu, então, ele adentra no templo, procura um local e ele começa a falar a respeito daquilo que ele realiza. Ele se chega diante de Deus cheio de um espírito de autojustificação. É alguém que está falando diante do Senhor, Senhor, eu, Senhor, eu, Senhor, eu. E o eu na oração deste fariseu, esse pronome pessoal, se repete pelo menos 4 vezes, de tão cheio de si que ele estava. De tão orgulhoso das suas realizações ele estava. De tão, grato por quem ele estava. Ele olhava para a sua vida e não via falta. Ele olhava para a sua vida, eu observo a lei, eu obedeço a lei, eu cumpro a lei, portanto eu não tenho do que me arrepender diante de Deus. Em mim não existe falta alguma. Este homem, ele se apresenta em um dos momentos de oração diante do Senhor, ele ora apenas a respeito de si mesmo. Ele se apresenta diante de Deus. Não é um se apresentar como Ana fez, que não tinha sequer palavras para sair da sua boca, que sabia que só Deus poderia trazer uma resposta, uma solução para o seu problema, porque o próprio Deus havia fechado a sua madre. Ela chega-se diante de Deus e calada, ela balbucia, se humilhando. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Este fariseu, ele chega querendo dizer quem ele é. Meus amados irmãos, eu quero lembrá-los e lembrar a mim mesmo que Deus sabe quem eu e você somos. Não é preciso eu e você apresentarmos aquilo que nós fazemos diante do Senhor. Não são as suas obras que vai te tornar mais merecedor do seu amor. Nós não merecíamos o seu amor. A sua graça nos alcançou. Estamos de pé porque Ele tem nos sustentado. É a sua bondade, é a sua graça que tem nos livrado de cair. É Ele quem tem nos conduzido em seus caminhos. Estamos de pé porque Ele é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Estamos de pé porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele faz uma oração, em certa medida, rápida, uma oração que tem uma introdução, um elemento negativo e um elemento positivo. Ele olha para Deus e ele vai afirmar o seguinte: Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. A ênfase do fariseu está em si mesmo.
A ênfase não está na glória, não está na santidade, não está nos feitos de Deus na sua vida, mas está centrada, voltada para si mesmo. Vaidoso e orgulhoso e presunçoso que era o fariseu, olhando para si e achando que tinha algo de bom para oferecer diante do Senhor. Ele se apresenta diante de Deus com as mãos cheias, cheias das suas realizações, cheias das suas obras, cheias dos seus feitos. Não é muito incomum nós vermos pessoas que se portam assim diante do Senhor, pessoas que se valem dos seus feitos, pessoas que, porque conseguiram pela graça do Senhor realizar alguma coisa, olham para si mesmos e se orgulham. Olha quantas coisas eu já fiz, olha que obras maravilhosas eu tenho realizado. Meus amados, se não fora o Senhor, eu e você não estaríamos nem aqui. Se não fora o Senhor nas nossas vidas, usando de misericórdia, nós não estaríamos sequer vivos diante dEle. Porque então, muitas vezes, nós queremos apresentar aquilo que nós fazemos como se algo de bom houvesse nisso. Como já ministrado em parábolas anteriores, nós não passamos de servos inúteis, porque fazemos aquilo que nos é pedido. É a nossa obrigação servir ao Senhor com alegria, com disponibilidade, com inteireza de coração. É nossa obrigação, porque não nos esqueçamos de onde nós saímos e para onde nós vamos. E nós só iremos porque Ele é na minha e na tua vida. Só iremos porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Esse homem, então, ele está começando a apresentar a sua vida diante do Senhor, e ele, para a sua própria glorificação, ele quer trazer os bônus que ele realiza. Ele olha e adentra diante do Senhor, ele começa a apresentar. Olha, primeiramente, ele vai além do que é exigido pela lei. A lei exigia que apenas uma vez por ano, no período do Yom Kippur, que era o dia de perdão pelos seus pecados, o dia de purificação da nação de Israel. Esse era o jejum obrigatório. A lei permitia que outros dias de jejum acontecessem naquela época. Mas ele vai com este feito diante de Deus. Senhor, eu jejum 2 vezes, não é por ano. Eu jejum 2 vezes por semana. Senhor, olha para mim. Você não está vendo que eu tenho um bônus contigo? Você não está vendo que eu estou realizando em demasia? Olha o que a lei pede, olha o que eu faço, olha para mim. Senhor, olha eu aqui. Meus amados irmãos, quando João Batista olha o Senhor Jesus, pelaquela primeira vez, ele vai afirmar que ele cresça e que nós diminuamos. A glória, o esplendor da sua grandeza se manifesta em nosso meio. Nós viemos diminuir. Ele é digno da adoração. Nós nada merecemos. A Ele, pois, toda a honra. Nós simplesmente podemos agradecer pelos seus feitos. Ele então começa a afirmar: olha, o meu tanto de oração, olha o meu tanto de jejum, olha quanto que eu já li da palavra de Deus. Olha, inclusive, quantas vidas eu já ganhei para ti. Quantas vezes não existem pessoas assim? Como se fosse ele que convencesse a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Eu trouxe as pessoas para ti. Eu realizei. Eu faço. Só falta dizer eu sou. Misericórdia. Esse fariseu se portava dessa forma. Ele estava olhando para si. E o primeiro elemento, o primeiro bônus que ele traz das suas realizações é o bônus do jejum. Ele então vai afirmar: olha, eu jejuo mais do que a lei pede e exige da minha vida. Em segundo lugar, eu dizimo. Eu dizimo não apenas a 10ª parte daquilo que eu recebo, mas eu dizimo de tudo. Daquilo que eu adquiro, eu dizimo também, Senhor. Olha aqui. Quantos bônus eu tenho diante de ti?
Olha aqui para as obras das minhas mãos, o que eu tenho realizado, aquilo que eu tenho feito diante do Senhor. Ele olha ao redor do templo e para fazer essa oração, ele faz não no lugar oculto, ele faz em um local que ele precisa ser visto. Ele faz em um local onde ele encontra com aquele publicano. E ele vai afirmar, olha, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual a este coletor de impostos. Esse miserável. Esse homem que não é digno. Esse homem que não merece estar aqui. Como ele ousa estar aqui no templo, na sinagoga? Como este homem, com tantos pecados, ousa estar diante da tua presença? É como se este homem olhasse para o Salmo 24, versículos 3 a 4. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que for limpo de mão e puro de coração. Me diga quem é este. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso representante diante do Pai. É a Ele que nós nos valemos e estamos diante da presença do Senhor confiadamente por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não estamos aqui por causa do nosso mérito. Não estamos aqui porque temos alguma dignidade diante dele. Mas ele nos considerou dignos. Ele nos justificou. Ele nos purificou. Ele nos libertou. Portanto, este homem havia ainda não entendido. Será que as palavras de Davi não condenam a este homem publicano, pecador, que cobrava impostos dos judeus, que trabalhava para os romanos? Será que ele não consegue se enxergar? Agora pergunto aos amados irmãos, se uma pessoa que nós julgamos como um vil pecador adentrasse nesta noite este templo de adoração a ele, qual seria os nossos olhares? Qual seria a nossa conduta para com ele? Porque a primeira coisa que nós habitualmente fazemos é olhar de rabo de olho, como dizem no popular, e já começamos a julgar. Já começamos a olhar que nível de pessoa ela é. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus por isso. Ele não olha como o homem vê, ele olha para o nosso interior, e daquele que está afogado em pecados, Deus pode torná-lo um grande homem, uma grande mulher de Deus. Quem somos nós para olhar e dizer, eu não sou como este maldito, como este homem que é um pecador, um terrível pecador diante de Deus, eu não sou igual a ele. Quem subirá ao monte santo do Senhor? É o pensamento que este homem está tendo. Eu tenho condições de subir, mas esse publicano não. Eu tenho porque eu tenho obras. Eu apresento dízimo pela minha culpa. Eu apresento orações. Eu tenho sacrifícios. Eu tenho horas com Deus. Eu tenho crédito com o Senhor. Agora observemos o segundo personagem desta parábola, o publicano. As sinagogas se encontravam por todos os lugares daquela nação. Aquele homem, ele possivelmente estava simplesmente buscando um local escondido para se dirigir a Deus. Ele não queria ser visto, ele não queria ser percebido. A intenção dele era simplesmente buscar refúgio diante do Senhor. Ele tinha consciência dos seus pecados. Não nos esqueçamos que aquele homem era um publicano, um cobrador de impostos. Logo, ele trabalhava a favor de Roma e contra os judeus. Os judeus o odiavam. Olhavam para ele e desprezavam. Olhavam para a condição, o seu trabalho, aquilo que ele realizava e desconsideravam aquele homem. Não era necessário ninguém lembrá-lo que ele era uma prostituta, por assim dizer, um drogado, por assim dizer, um viciado em qualquer coisa, por assim dizer. Não precisava ninguém dizer. Ele já sabia da sua culpa. Ele sabia do seu pecado, porque todos os dias, quando ele saía para trabalhar, aquilo que ele fazia o condenava.
aquilo que ele estava praticando, ele tinha um entendimento. Eu estou entristecendo a Deus. Esse homem, ele se dirige ao templo do Senhor porque ele tinha uma carência. Ele tinha uma necessidade. E essa necessidade só seria respondida aos pés do Senhor. Esse homem olhava para si e ele não tinha a mesma expressão de soberbo. Ele havia em algum momento recebido ou lido ou estudado a palavra de Deus e ele sabia que ele era um pecador, que ele era falho, que ele era limitado, que ele não tinha condições de estar diante do Senhor, mas mesmo assim ele se apresentou diante do Senhor. Ele não tinha condições, mas ele foi aos pés do Senhor Jesus. Ele se apresenta diante dele porque ele precisava de ajuda espiritual. Os homens, os judeus, não poderiam socorrê-lo. Olhando para a sua situação, ele tinha convicção, só Deus pode ter misericórdia de mim. Meus amados, quantas vezes nós estamos querendo buscar refúgio e abrigo em pessoas, em líderes, em igrejas, quando na verdade o nosso socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Esse homem publicano, ele entendia isso. Ele tanto entendia que mesmo sendo rejeitado pela sociedade, e o foco aonde os líderes religiosos daquela época se encontravam, na sinagoga, foi para onde ele necessitou ir, aos pés do Senhor, em silêncio, sem buscar atenção para si, sem olhar para si e dizer o que ele fez, ou aquilo que ele deixou de fazer, simplesmente ele se apresentava diante de Deus e ele sentia vergonha pelos seus pecados. E ele sentia tanta vergonha pelos seus pecados que ele não conseguia levantar o seu rosto aos céus para clamar ao Senhor. Ele levantava os braços, ele batia no seu peito, como que confessando: a causa do meu pecado é o meu coração. É daqui que procedem os maus desígnios. Toda sorte de pecado procede daqui. Senhor, tenha misericórdia de mim. É o clamor deste homem, é o clamor que ele faz diante de Deus. Ele vai se dirigir ao Senhor e ele vai afirmar: tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Você pode até olhar para mim nesse momento e afirmar: mas eu não sou tão pecador. Não nessa medida, não nessa proporção desse publicano, desse cobrador de impostos. O que era essa prática nessa época? Qual era a dificuldade que ele estava afligindo, usurpando os seus irmãos? Mas, meus amados, deixe-me lembrar a cada um de nós, inclusive a mim, se nós tropeçamos em apenas um mandamento, nós estamos pecando contra o Senhor. Se nós somos omissos diante dele, nós estamos pecando contra o Senhor. Não existe ninguém aqui neste ambiente, neste auditório, que possa se achegar diante de Deus e dizer assim: olha aqui, Senhor, o meu currículo. Eu mereço estar na tua presença. Eu tenho condições de estar na tua presença, porque olha para as minhas realizações, olha para a minha vida dedicada, o meu ministério, a minha igreja, o meu rebanho. Misericórdia das nossas vidas de falar tal coisa. Tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Ele gentilmente nos chamou para servir no ministério. Em que quer que seja, qual a posição que eu e você viemos a ocupar no reino de Deus, é uma honra servir ao Senhor. Não estamos trabalhando para homens, estamos trabalhando para Deus. E a nossa obra no Senhor, ela não é vã. Aquilo que nós fazemos diante do Senhor, Ele não irá deixar passar desapercebido. Ele olha para o teu e para o meu coração também. Esse publicano, então, ele não tinha coragem de se aproximar do altar. Ele não quis se dirigir ao sacerdote com a sua oferta pela culpa, porque ele não se via sequer em condições de assim fazê-lo. Ele fica próximo do altar. E nessa posição, ele não tinha outro lugar para ir a não ser em oração a Deus. Aonde nós estamos buscando refúgio?
aonde nós estamos buscando resposta, aonde nós estamos buscando consolo para as nossas vidas, encorajamento, aonde nós estamos buscando aquilo que nós necessitamos. O publicano havia entendido que só aos pés de Deus ele poderia encontrar alívio para a acusação que ele mesmo afligia sobre si. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno de estar diante da tua presença. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque os homens, dia e noite, apontam para as minhas falhas, para as minhas faltas, e eu as reconheço. E estou aqui tão somente para pedir misericórdia. Qual é a nossa condição quando nos achegamos diante de Deus? Como o publicano, como o fariseu, olhamos para nós mesmos e vemos que temos bônus, temos crédito, temos tempo, temos caminhada, e por causa disso nós nos baseamos e nos valemos daquilo que nós fazemos pela sua graça. Ou nós chegamos de forma quebrantada e humilde como este publicano, este homem que se chamava a si mesmo de pecador. Ele olhava para si e ele sabia a sua condição. Tenha misericórdia, me livra desta ira, Senhor, porque eu sei que o Senhor está irado contra mim. O Senhor repudia o pecado, a prática que eu estou fazendo, realizando. Tenha misericórdia de mim. Sabe qual é a sentença que o Senhor Jesus vai trazer para esses dois homens? Nós lemos há pouco. Nós vamos ver o seguinte: digo-vos o publicano desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Aquele que se achega diante de Deus com um quebrantamento de espírito, um coração quebrantado diante dele, aquele que reconhece as suas faltas, as suas falhas, recebe o perdão da parte de Deus. Aquele que olha para si e não apresenta as suas obras, as suas realizações, os seus feitos, é justamente esse que é perdoado pelo Senhor. É este homem que olha para si e não está se valendo das suas muitas orações, das vidas que pela bondade e misericórdia conduziu ao Senhor. Não está se valendo de nada disso, simplesmente olha para si e afirma: eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Você consegue ainda ver que você é um pecador? Ou você acha que pelo passar do tempo você já é totalmente santo e não peca contra ele, e não o desagrada, e não está em falta para com o Senhor? Ou você é daqueles que olha para si e apresenta os bônus das suas realizações? Aquilo que você já fez diante dele, como que é a nossa posição diante do Senhor? Possivelmente as pessoas que olhassem para o fariseu iriam aprová-lo. Esse homem está aparecendo diante do Senhor. Não, veja a oração dele. Uma oração tão bonita, só pode ser de um homem santo e piedoso diante do Senhor. Não olha para este homem, ele jejuma, inclusive ele dizima. Não, este homem, ele foi abençoado por Deus, ele recebeu aquilo que ele estava buscando. Iriam aprovar o fariseu. Ao olharem para o publicano, este homem sequer trouxe, a oferta pela culpa do seu pecado. Este homem sequer, ele tem condições de estar em nosso meio. Este homem, ele está reprovado, mas o Senhor Jesus olha para o publicano e vai afirmar que ele voltou para a sua casa justificado. Ele volta para a sua casa com o perdão dos seus pecados. Ele não volta para casa da mesma forma que ele veio, porque ele sabia da sua real situação diante de Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia aonde necessitava buscar auxílio para o seu problema, e Deus, acima de tudo, sabia quem aquele publicano era.
Deus, Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Não adianta nós querermos aparentar algo do qual nós não somos. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. Antes que uma palavra me saia à boca, Ele já sabe muito bem por que insistimos em querer evidenciar aquilo que nós não somos. Ele olha para as obras das tuas mãos e, ao contrário do que aquele fariseu, ele vai orar em alta voz. O Senhor Jesus, Ele fala, olha, entra na porta do teu quarto, fecha a porta, faz em oculto, as pessoas não precisam ver, não precisa apresentar as obras das tuas mãos, eu estou vendo, eu darei o teu galardão, se acalme, se aquiete, a obra é minha, as realizações sou eu quem faço através de você e em você. Apresentemo-nos então diante do Senhor, não com a autoconfiança, como se nós tivéssemos algo que Ele quisesse. O que é que você tem para oferecer a Deus? O que é que Deus precisa de você? Ele pagou um alto preço pela tua vida. A nossa resposta é gratidão. A nossa resposta é serviço, é disponibilidade. É o que nós podemos fazer. Não temos nada que interessa a Ele. Se é recurso, Ele é dono do ouro e da prata. Se são pessoas, Ele tem uma multidão de pessoas servindo a Ele. O que você tem que Ele possa olhar para ti e dizer, nossa, eu preciso muito dessa pessoa. Ele merece toda a honra. Ele merece toda a glória. Esses dois homens, então, eles se apresentam diante do Senhor porque eles olhavam para si e eles viam da forma como eles achavam que estavam diante de Deus. Um merecedor e outro indigno. O merecedor recebeu a punição da parte de Deus. O merecedor que olhava para si e via que tinha realizações, Deus o reprovou. E aquele que se via como indigno foi perdoado pelo Senhor. Como você quer se apresentar diante de Deus? Como eu quero me apresentar diante de Deus? Como alguém que é merecedor de algo da sua parte? Ou como alguém que necessita da sua misericórdia? Porque é um pecador e precisa do socorro do Senhor. Como nós nos apresentamos diante dele? O publicano, ele volta justificado. Meus amados, a justificação é um ato jurídico da parte de Deus. Ele era um condenado, agora ele não é mais condenado. Assim éramos nós. Nós estávamos condenados ao inferno. Mas agora nós não somos mais condenados ao inferno por causa da sua obra na cruz do Calvário. Como está o nosso coração diante de Deus? Como nós nos apresentamos? Em que nós temos nos valido diante dele? Senhor, eu venho toda terça-feira, eu venho toda quinta-feira, eu venho todo sábado, eu venho todo domingo. Senhor, eu estou aqui, eu realizo, eu faço. Senhor, eu dou, eu contribuo. Senhor, o meu tempo é teu. Senhor, Senhor, Senhor. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Mas eu direi, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Você e eu nos vemos como alguém merecedor da bondade dele, do seu amor, do seu cuidado, olhamos para nós, Senhor, nós não merecemos. Senhor, eu estou aqui diante de ti, mas só o Senhor sabe quem eu sou. Só o Senhor sabe quem eu e você somos. Concluindo, meus amados irmãos, a igreja, inclusive dos dias de hoje, existem tanto fariseus como publicanos. Pessoas das quais nós podemos ver em nós mesmos, muitas vezes ao longo da caminhada. Pessoas que, às vezes, se valem daquilo que realizam. Quantas vezes nós, lá dentro do nosso coração, podemos até não oralizar, mas afirmamos, Senhor, eu tenho feito, olha para mim. Senhor, queremos até de uma certa forma barganhar com Deus. Temos também aqueles que são como os publicanos, que se achegam diante do Senhor e reconhecem, nada somos sem ti. É sobre este grupo que nós precisamos, então, ser semelhantes. Porque os publicanos,
eles sabem que nada merecem da parte de Deus, e Deus tudo dá, porque assim julga o coração do homem. Ele sabe que ele não merece. Eu e você não merecemos. Não merecemos o cuidado, não merecemos a provisão, não merecemos a saúde, não merecemos a salvação, não merecemos nada, absolutamente nada diante dele. Então, quando nós nos achegamos diante do Senhor, nós precisamos nos achegar com a verdadeira humildade diante dele. Não com hipocrisia, não com soberba, não com orgulho, porque é assim que o apóstolo Paulo, ele fala ao seu respeito na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como você se vê? Você se vê como o principal pecador? Principal é demais, pastor. Eu sou um pecadorzinho, não tão pecador, não tão transgressor. Mas o apóstolo Paulo, o homem que subiu ao terceiro céu, ele olha para si e afirma: Jesus, ele veio salvar os perdidos, os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você consegue olhar para si e ver a sua falta, que só se completa nele. Só ele pode lhe completar. Só ele pode ser a resposta que você e eu necessitamos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos socorra e nos dê esse entendimento. Quero trazer também algumas atitudes para as nossas vidas mediante a palavra que foi ministrada nessa noite. Primeiramente, que a pecaminosidade não é motivo para você se desesperar, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não existe pecado que o sangue do Senhor Jesus Cristo não tenha o poder de perdoar. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que está disposto junto ao Pai para interceder junto a cada um de nós, o nosso advogado fiel. Aquele que está olhando para nós e sabe a nossa real necessidade diante dele. Também o conhecimento da nossa pecaminosidade nos conduz a uma ação correta à presença dele. Se vê indigno, é aos pés do Senhor que nós precisamos estar. Não distantes da sua presença. Não, achando que Deus trará uma punição contra as nossas vidas, mas aos pés do Senhor. Senhor, é aqui que eu preciso estar. O Senhor, ele tem novidades para cada um de nós. E todas as vezes que nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor vem ao nosso socorro para trazer a resposta do qual nós necessitamos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.